Queridos, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versos 1 a 4. Romanos 8, de 1 a 4. Romanos 8, de 1 a 4. Vamos ler? Você pode ouvir com o coração a leitura? A palavra do Senhor que diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens que nós chamamos de restaurar, crescendo em amor. A gente vem de um movimento da igreja, o plano ministerial para 2026 envolve gerar um movimento de maturidade em todos nós. Por isso, nós trabalhamos ao longo dos primeiros 3 meses o tema crer. Falamos sobre a fé, falamos sobre Jesus, a identidade de Cristo Jesus, falamos bastante coisa sobre esse que é o fundamento da nossa fé. Crer em Jesus Cristo para a nossa vida, para a nossa salvação. E aí, a partir disso, a gente entrou nesse movimento de restaurar. Porque a grande verdade é que quando nós cremos em Cristo, ele começa um processo de restauração, de renovação das nossas vidas, de modo que não fica algo apenas na mente ou uma fé abstrata, como se você tivesse a sua vida e ao longo da sua caminhada você vai vivendo e aí de vez em quando você aciona o modo fé. E aí o modo fé, ele muitas vezes é aquele modo que você usa para conseguir alguma coisa, ou se você está num momento de dificuldade, que você se apega para poder passar por aquele momento. Só que a Escritura não nos diz que a fé é dessa maneira. Ela vai nos apresentar a fé de outra maneira, que é uma fé que vai ser trazida para todos os ambientes e todos os movimentos da nossa vida. É uma fé que vai mudar o nosso modo de pensar, é uma fé que vai mudar o nosso modo de sentir, é uma fé que vai mudar o nosso modo de agir. E esse é o movimento que Deus vai fazendo na gente a partir do momento que Ele manda Cristo morrer pelos nossos pecados e nos traz a salvação por meio do sangue do Cordeiro. É nesse contexto que ele vai dizer que nós somos nova criação, nós somos, nós nascemos de novo. Eu sempre lembro isso aqui, porque precisa haver em nós essa sensação de que quando eu creio em Jesus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, tudo se faz novo. Eu não vivo mais conforme eu vivia antigamente. Eu não vivo mais segundo as leis que eu vivia antigamente. Eu não vivo mais com uma forma de pensar que eu vivia antigamente. Então, a conversão não é só um ato onde você vivia de uma maneira e agora você aceita Jesus e aí você vive desta maneira mais Jesus. É justamente outra coisa, ao contrário, você vivia de uma maneira, você recebeu a salvação em Cristo Jesus, agora você vive de outra maneira. Essa é a realidade que o Evangelho impõe sobre nós, de modo que se eu digo crer em Jesus e a minha vida não passa esse movimento de transformação, provavelmente eu não nasci de novo. Provavelmente a minha fé ainda está no ambiente do apêndice, sabe? Aquela coisa que está aqui, que eu aciono o modo fé quando as coisas vão mal, e aí depois que as coisas organizam, eu começo a caminhar sozinho. E aí, de vez em quando, eu vou lá, lembro de agradecer a Deus, porque agradecer a Deus é cultural. O jogador de futebol vai lá, faz o gol, agradece a Deus, é para você. E aí, na segunda-feira, tá numa balada aí, fazendo um monte de coisa que não presta. Nem todos, tem jogadores crentes mesmo. Mas, enfim, a gente precisa lembrar que fé
é uma questão da nossa cultura. O brasileiro tem essa fé, né? Então, assim, muitas vezes a gente está vivendo a fé da cultura, não está vivendo a fé da Escritura. Muitas vezes a gente está vivendo essa fé no ambiente, não a fé que realmente mudou o meu coração, não a fé que realmente trouxe outra realidade de vida para mim. Por isso, o tema da restauração ele é muito precioso, ele é muito importante. Por isso que quando eu me converto, eu passo por esse processo de arrependimento, de mudança de vida. Ou como o apóstolo Paulo fala também em Romanos, uma renovação da minha mente, não me amoldando ao sistema desse mundo, mas transformando a minha mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E dentro desse contexto que eu quero trabalhar com vocês, a gente viu na semana passada a importância da reconciliação. Não é verdade? Vocês lembram? Quem estava aqui lembra? A reconciliação, um sermão até bem duro. A gente falou de problemas reais, de situações que precisavam ser resolvidas. Pessoas ao longo dessa semana tomaram aí atitudes, né? Não ficou só no ouvido, porque é importante a reconciliação. Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo, entregou a nós o ministério da reconciliação. Portanto, nós que recebemos a Cristo nessa nova vida, vivemos o movimento da reconciliação com Deus e com nossos irmãos. Hoje, eu quero falar de uma outra maneira de você buscar essa reconciliação, que é algo que muita gente sofre e que vai acompanhando essa pessoa por muitos e muitos anos, e que às vezes você acaba não vivendo a fé na sua plenitude porque ainda está preso a algumas coisas. Hoje eu quero falar sobre como você pode vencer a autoacusação. Como vencer a autoacusação ou vencendo a autoacusação. Então, a gente vai tratar hoje de uma coisa perniciosa. É uma prisão que muitas vezes coloca a gente ali e a gente não consegue sair e vai vivendo uma fé capenga ao longo de muitos anos. A autoacusação não é simplesmente reconhecer pecado. E aí, definindo um pouco essa palavra, a gente está falando de autoacusação, né? É uma acusação que provém de mim mesmo. Eu me autoacuso, né? E a gente acaba, nesse momento, assumindo o papel de um juiz, mas um juiz mau. Um juiz conforme, na realidade, conforme Satanás, que é conhecido como o acusador. Então, esse movimento de autoacusação é algo que extrapola, porque o que acontece? Você, às vezes, viveu uma vida de pecados. E aí você se converte, crê em Jesus. E aí parece que aquela vida de pecado ainda não te abandonou. Ou pelo menos o peso da vida de pecado que você levou ainda não te abandonou. Ou ainda, você genuinamente se converteu, você genuinamente entregou sua vida a Cristo, você está tentando viver conforme Cristo da melhor maneira possível. Mas, volta e meia, você comete um pecado terrível, ou em algum momento da sua vida você tropeça feio, e aí aquele pecado, aquele tropeço, ele te acompanha. Não como a consequência do seu pecado, mas como a marca que esse pecado deixou em você e que, de alguma maneira, coloca você em prisão. Coloca você em prisão. E aí você não consegue ir adiante porque o tempo todo, por mais que isso em algum momento pareça virtuoso, você pode ficar naquela situação assim, por que eu fiz aquilo? Como eu pude fazer aquilo? E toda vez que lembra daquilo, você chora, você se trava, você não consegue ir adiante, você percebe, você começa a se sentir que não é capaz de aprofundar o seu relacionamento com Deus, de aprofundar o relacionamento com as pessoas, porque aquela marca fica ali te acusando, e muitas vezes é Satanás que faz isso, mas outras vezes somos nós que fazemos isso. Agora, o problema é que muitas vezes isso é visto como virtude, como humildade, e não é. A autocomiseração, que é o sentir pena de si mesmo, que em outras palavras é aquilo assim, pastor, eu não consigo me perdoar por aquilo que eu fiz. Parece virtuoso, parece bonito, parece humilde, mas não é. Não é. Quando você assume uma postura de quem não consegue se perdoar, você está tirando Deus da equação. Você está atuando como verdadeiro juiz, deixando de confiar no justo juiz.
Essa é a grande realidade. Quando você fica nessa condição de sentir pena de si mesmo, de autocomiseração, de que, eu não vou me perdoar porque eu fiz. Ora, a gente entra numa espiral da qual você dificilmente vai sair se você ficar nessa história. A autoacusação não é simplesmente reconhecer pecado. Reconhecer pecado é necessário, tá? A gente vai explicar isso melhor. Mas existe um outro movimento, e eu vou falar um pouquinho mais depois disso. Mas ainda falando sobre a autoacusação, é quando a culpa ou o erro, ele vira uma sentença e ele vira uma identidade sua. Você vive marcado por aquele pecado e você não deixa que aquele pecado ele seja de fato limpo da sua vida. E isso entra numa contradição com a nossa fé, porque a gente crê que Jesus, quando morre na cruz e derrama seu sangue, ele nos limpa e purifica de alguns pecados? Não. Ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. E aí acontece que a gente firma a nossa identidade em cima de erros do passado. E muitas vezes vai ficando até, como eu já disse, virtuoso, porque a gente vai vivendo uma postura humilde, né? Recolhida. Ah, pastor, eu já errei muito. Eu não sou digno. Ora, cresce, amadurece. Quem é você? O que te dá o direito? Sério? Por acaso, vou usar até uma linguagem profética aqui, és tu juiz de vossa vida? Por acaso você é o portador da autoridade sobre a sua vida? Essa historinha, gente, de eu não consigo me perdoar, vem de Satanás. Não é virtude coisa nenhuma. Essa historinha de que eu não consigo me perdoar é o que te deixa na prisão, que te impede de avançar, te impede de experimentar melhores coisas em Deus, impede você de experimentar vitórias, impede você de aprofundar e ser usado como instrumento poderoso nas mãos de Deus. Eu não apenas digo eu errei, eu passo a viver como se eu fosse o meu erro. E como se Deus me mantivesse, à luz desse texto que a gente leu, numa liberdade condicional. E a gente fica numa condição assim, não, Jesus me libertou, mas, porém... Ou seja, pode ficar perto, mas sem paz. A gente pode servir, mas sem o acolhimento. A gente pode até cantar, mas ainda como se a gente estivesse devendo. E parece que não, parece que isso não tem nada a ver, mas faz diferença, porque uma coisa é você adorar e servir a Deus com o seu coração livre e com o seu coração limpo. Outra coisa é você adorar a Deus com o seu coração pesado, com a culpa martelando na sua cabeça. É você, no meio de uma frase que você está cantando, você se lembrar de algo e sentir raiva ou culpa por causa daquilo que você fez. E aí você começa, eu não deveria nem estar aqui cantando. Eu não deveria nem estar aqui na igreja, porque eu não sou digno. Eu não deveria nem tomar ceia, porque eu não sou digno. E aí você começa a fazer o quê? Um movimento de afastamento. Então a autoacusação ou a autocomiseração, ela vai fazer você se afastar de Deus. Por isso que não é virtude. Por isso que não é humildade. Na verdade, é uma soberba, uma arrogância disfarçada de humildade. Você se acha tão bom que não pode pecar. Você se acha tão bom que não pode ter errado. Mas a gente aprende na Escritura que não é bem desse jeito. A Escritura apresenta outro caminho. A Escritura não apresenta o sentir pena de si mesmo ou de ficar se autoacusando ali como a solução. A Escritura apresenta o arrependimento. E o arrependimento é parecido porque você reconhece o seu pecado. O arrependimento é parecido porque você percebe que você pode fazer o mal. Você fez o mal, você agrediu alguém, você ofendeu, você fez o mal. O arrependimento leva você a ter essa percepção. Você tem culpa realmente. Só que, por outro lado, o movimento do arrependimento não é o sentir pena de si mesmo. Eu não devia ter... Claro, a gente vai sentir, poxa, eu não devia ter feito aquilo. Mas, por outro lado, a gente confessa. Senhor, eu realmente não devia ter feito aquilo. Eu realmente vacilei com aquele negócio.
Só que ele confessa, ele volta, ele recebe perdão e caminha. O arrependimento leva você a essa outra realidade de vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá da tal da metanoia, que é você mudar de direção. É você estar vindo para cá e você mudar para outra direção. Um movimento que precisa acontecer nas nossas vidas. Agora, a outra coisa, como eu falei para ilustrar aqui, é a nossa autocomiseração. Porque aí você sente a culpa e você vai vindo para cá. Eu não devia ter feito isso. Né? Eu sou pecador. Eu sou isso, eu sou aquilo. E você continua no caminho, você não gera arrependimento, você não muda a rota. É isso que a autocomiseração, a autoacusação, ela faz contigo. É isso que se sentir peninha de você mesmo, ficar ali massageando, eu tadinho de mim, coitadinho, eu fiz o mal, né? E agora eu não posso, não, eu sou marcado. Se nem Deus fez isso com você, por que você mesmo vai fazer isso contigo? A autoacusação, só para reforçar o conceito, é uma culpa que nos afasta de Deus, rumina, se pune, se isola e chama de humildade. E aqui tem, como eu já falei, essa provocação, que a autocomiseração não é virtude, coisa nenhuma. Ela parece quebrantamento, só que muitas vezes é só uma forma triste de continuar no centro. Como se o mundo girasse ao seu redor. Como se o sofrimento pagasse o que Cristo já pagou. Como se você vivesse naquela condição miserável, justificasse você diante de Deus. E aí você nega as bênçãos que Deus quer para você. Você nega ser usado por Deus, porque você, tadinho de mim. Entende? Então hoje a gente é chamado para um novo movimento, uma nova vida, um processo de restauração na nossa história. Romanos 8 existe justamente para a gente fechar essa conta, para a gente quebrar esse tribunal interior que nos acompanha muitas vezes. O texto já expliquei para vocês isso aqui algumas vezes. O texto é uma continuidade, ele fala assim, portanto, né? Então sempre que você lê um texto que fala assim, portanto, ou diante disso, tiver umas palavras que conectam de alguma maneira, você precisa dar uma olhadinha no texto anterior. O texto anterior é Paulo se lamentando porque, ou não se lamentando, mas explicando ali para os leitores romanos que a lei não é capaz de fazer o homem fazer o bem, ou de fazer com que o homem viva de acordo com a vontade de Deus. A lei, ela não supre isso em nós. E ele fala, é ali que vem aquele contexto, olha, onde ele fala o seguinte, eu encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem, o mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Então ele está falando isso, dessa dificuldade de lidar com a questão das regras, da lei, daquilo que Deus falou que é errado e da incapacidade que nós temos de fazer tudo da maneira que Deus quer que a gente faça. Nenhum ser humano é capaz de obedecer integralmente à lei de Deus a ponto de Deus olhar para essa pessoa e falar, perfeito, você agora pode entrar no reino dos céus, porque você cumpriu toda a lei. Para isso, a solução que Deus trouxe foi o cumprimento dessas leis e de toda a vontade do Pai na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que ele vai falar, Paulo vai falar, olha, o Pai enviou o Filho, Deus enviou o seu Filho para tal e fazer isso, morrer na cruz, enfim. E aí, em Romanos 8, ele começa falando isso. Portanto, agora, tendo em vista o sacrifício de Cristo, já não é mais condenação, porque na linguagem jurídica, a lei leva você, a quebra da lei leva você ao quê? A um julgamento. E uma consequente, quando você constatado que você quebrou a lei, você tem uma condenação. E Paulo está falando isso, olha, agora que Jesus Cristo veio, a lei que nos condenava, do qual ninguém podia escapar, agora essa lei ela foi cumprida em Cristo Jesus, ou melhor, a punição pela quebra da lei foi estabelecida em Jesus Cristo.
Então, em Cristo Jesus, agora já não há mais condenação. Por isso a gente entende agora que toda vez que eu me apego à lei para justificar os meus comportamentos, ou então para trabalhar a minha culpa, eu não devia ter feito isso, que Deus não gosta. Claro, Deus não gosta disso mesmo, por isso Ele estabeleceu a lei para você não fazer. Mas uma vez que você fez e estava condenado, Ele mandou Jesus Cristo para morrer no seu lugar e tomar sobre si a culpa do seu pecado. Então a ideia é essa, que o seu pecado gera uma dívida. E essa dívida foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário, com seu sangue sendo derramado, como nós vamos ver à mesa do Senhor agora, daqui a pouco. O sangue de Cristo foi derramado para que você não viva na prisão da autocomiseração. O sangue de Cristo foi derramado para que você não fique preso na autoacusação. E aí a lei, falando um pouco da lei, ela é boa. Só que a lei ela não consegue nos libertar. Ela traz diagnóstico, ela traz percepção, mas ela não traz cura. A lei, na verdade, ela vai revelar para nós o pecado e a morte. E a realidade de que existe uma condenação para aquele que quebra a lei. Então, Paulo vai trabalhar isso. A condenação é essa sentença, é o veredito. Ele afirma algo que parece impossível diante de toda a conversa dele sobre a lei. Que nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. E aqui é interessante porque não é nenhuma condenação para os que estão indo bem, para os que estão fazendo as coisas certas. Não é nenhuma condenação para aqueles que estão obedecendo à lei. A sentença é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, que de verdade você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você professa a fé, e você realmente deseja do fundo do coração ser semelhante a Jesus, a sua fé é viva e verdadeira, não há condenação para você. Você está livre de culpa. Livre de culpa. E a atenção desse texto vai trazer justamente essa. Porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente encontra aquelas coisas que nos acusam. E a gente lembra, e talvez até agora, quando eu estou falando com você está lembrando de alguma coisa que você fez essa semana, que se você viesse aqui e falasse de púlpito, a gente ia falar: você fez isso? Todos nós o julgaríamos. Mas ainda bem que Deus não é a gente. Porque Deus não faria assim. Deus olharia para você e Ele falaria algo assim: eu sei. Porque Ele sabe, gente. Ele sabe. Ele sabe tudo que você fez essa semana. Então não dá para se esconder e não dá para ficar sentindo pena de si mesmo. Se você acredita de verdade, a sua vida é firmada em Cristo Jesus, esse é o momento que você não vai permitir que a sua vida seja travada pela autoacusação. Antes, você vai buscar a postura de arrependimento. Pecou, se arrepende, volta para Deus. Fala: Senhor, me cura. Senhor, limpa meu coração. Ele já está limpo, mas você faz o pedido a si mesmo. E a gente precisa desse efeito diário de renovação. Tá? Então, como pode haver paz real diante de um Deus justo quando a gente tem culpa real? E aí é importante, porque aqui a gente não está fingindo que não tem culpa, a gente está assumindo que tem culpa. A diferença é o caminho que a gente faz depois que a gente percebe a culpa. Né? Então a gente conhece essa tensão por dentro, porque tem pessoas que não conseguem apenas dizer, por exemplo, eu pequei. Mas elas vão ainda desenvolver: eu não devia ter feito aquilo. Por que eu fiz isso? Eu estraguei tudo. Não dá para voltar atrás. Eu queria tanto voltar atrás. É claro, óbvio, quem não gostaria de voltar atrás numa coisa que pecou e nunca ter feito aquilo? Mas a realidade não permite isso. A nossa vida avança. A gente não tem como, não tem de volta para o passado, de volta para o futuro, não tem nada disso. O que você fez, você fez. Fazer o quê? Se arrepender. Se você se arrepender, confiar na cruz, você sabe que você fez o mal, você sabe que você agora é inocente perante Deus. Ele te trouxe a absolvição, Ele te tirou a condenação da sua vida.
O problema é que, em vez de arrependimento com fé, muitos vão escolher a autoacusação. Sofrem, mas não voltam. Lamentam, mas não se rendem. Carregam culpa como se fosse uma espécie de pagamento. E no fim das contas, o que está por trás disso é: se eu me punir bastante, talvez eu volte a merecer. No fim das contas, a gente entra agora numa prisão religiosa. Porque eu preciso fazer por merecer. Então, se eu fiz algo mal, eu vou aceitar inúmeros sofrimentos de forma passiva, porque eu julgo que esse sofrimento é algo que eu preciso pagar porque eu fiz algum mal. E quando a gente entra nisso, a gente esquece a graça. E a graça não é uma anestesia. A graça, ela é justamente o reconhecimento de que o pecado existe, que o pecado é real. E que exige pagamento. Mas a graça nos lembra que o pagamento não foi esquecido. O pagamento foi feito por Jesus. E é isso que às vezes a gente não entende. Porque parece que a nossa compreensão de graça, às vezes, ela fica numa realidade muito rasa. A gente acha que graça é só Deus olhar para a gente assim, não vou considerar o que ele fez. Não, a grande verdade é, quando Deus olha para o pecador, ele olha com ira. Porque o que Deus faz com pecadores? Deus condena, né? Jesus falou isso, a gente gosta tanto de João 3,16, que é o melhor versículo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas ainda em João, a gente tem a realidade, que fala que Jesus não veio para condenar ninguém. Aí a gente, opa aí, ó, Jesus não condena ninguém. Tá vendo? Jesus veio para salvar. Então vocês que ficam julgando, condenando, dizendo que as pessoas estão indo para o inferno, vocês estão todos errados, porque Jesus não veio condenar ninguém. Claro, ele não veio condenar quem já estava condenado. O texto vai falar isso. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. A condenação é real. Então a graça nos leva para esse ambiente de perceber que não é só Deus fingindo que a gente não pecou, o preço foi pago. Foi muito caro, foi o sangue de Jesus. A gente celebrou essa semana a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, as dores que ele sofreu. Tudo isso foi o pagamento da culpa do nosso pecado. De modo que se eu continuar vivendo na realidade de culpa, de autocomiseração, de ficar remoendo essas coisas, eu estou olhando para Cristo na cruz e eu estou lá desdenhando do seu sofrimento, desdenhando das suas dores. Por isso que não é virtude. Não é virtude. Não é humildade. Passa mais como desprezo pelo que Cristo fez, morrendo para assumir a sua culpa, a minha culpa. E ele derramou sangue demais para que hoje eu fique assim, eu não consigo me perdoar. Ai, tadinho de mim, né? Sou tão humilde, eu fiz algo tão imperdoável que nem eu mesmo consigo me perdoar. Você está na prisão. Você está preso e você precisa de libertação. Essa libertação, ela veio por meio dessa graça que Deus derramou sobre nós. E aí eu quero pontuar aqui rapidamente cada trecho. Olha, primeiro Paulo dá o veredito, né? Nenhuma condenação no verso 1. Depois ele vai explicando, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, no verso 2, que há uma mudança de regime. Ou seja, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Agora nós estamos mais não sob a lei da morte, do pecado, a gente está sob a lei do Espírito, sobre a condução do Espírito Santo. Não é só consolo, gente, é libertação real. Paulo chega ao centro cristológico da palavra, da mensagem aqui. Ele fala no verso 3, o que for impossível à lei, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Profundamente evangélico. E Deus fez o que nós não podíamos. E esse ponto decisivo é que Deus condenou na carne o pecado.
E aqui está confirmando o que eu acabei de dizer. Cristo veio em carne e sobre ele o nosso pecado foi lançado. Entende? Então não foi uma coisa mágica que Deus estalou os dedos, igual Thanos lá no Vingadores, estalou o dedo e o pecado sumiu. Na carne de Cristo, nosso pecado foi punido, castigado, o preço foi pago. Ele não ignorou o pecado. Deus não ignorou, Deus julgou. E a condenação caiu, mas caiu sobre o pecado em Cristo, na cruz. Portanto, a autoacusação tenta repetir um veredito que Deus já executou, só que no lugar errado. Por isso, quando eu fico preso na autoacusação, eu estou assumindo o lugar de Deus. Não me é lícito. A mim só é lícito, e a você, o arrependimento. Esse é o chamado de Deus. Arrependimento. É isso que vai mudar a nossa vida. É reconhecer o pecado, mas voltar para Cristo. Não é deixar com que o pecado governe a nossa vida. E para pensar, às vezes é isso. Às vezes o pecado está governando a sua vida. Não o pecado que você está cometendo agora, mas o pecado que você cometeu. Você vive a sua vida sob julgo daquele pecado cometido, porque você não encontrou o perdão verdadeiro em Cristo Jesus. E aí talvez você esteja esperando se perdoar. Mas vou te falar, você não vai se perdoar porque você nem tem esse poder. Você vai ficar preso se você estiver nessa condição. A única coisa que liberta você disso é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Graça não é a permissão para você continuar do jeito que você está. A graça é um poder derramado sobre nós para que a gente possa caminhar. Caminhar em direção a Cristo. A uma vida melhor. Né? Ou melhor, uma vida transformada. Porque Jesus não deu seu corpo, seu sangue para melhorar a minha vida. Ele fez isso, ele se sacrificou para transformar a minha vida. E o que isso muda na minha segunda-feira? No dia de amanhã? Tenho falado, né? Você é livre do peso do pecado, da culpa do pecado por meio do sangue de Cristo. Talvez isso possa ficar como uma informação teológica. Mas toda informação teológica ela precisa descer para a sua vida, para os seus pés, para as suas mãos, para a sua boca, para os seus olhos, para o modo como você respira, como você vive. Primeiro, você precisa se lembrar ao longo do dia de hoje e amanhã e depois de amanhã que Deus ama você por aliança. Ele ama você por compromisso. Ele ama você por propósito. Ele não te ama com base no que você fez ou o que você faz. Tem gente que acha que Deus ama mais porque trabalha mais. Tem gente que acha que Deus ama menos porque não faz tanta coisa. Não é isso que faz com que Deus nos ame mais ou menos. Na verdade, Deus nos amou de medida completa por causa de Cristo, independente do que nós fazemos. Então você precisa se lembrar. Tá, você pecou, beleza, eu também pequei. Você fez coisas que você hoje fica olhando, eu não devia ter feito aquilo. Cara, eu também. Vocês também. Só que acontece que ainda assim Deus nos ama, porque não foi isso que fez Deus escolher me amar ou não. Não foi você ter pecado ou não que fez Deus escolher te amar ou não. Então eu preciso que você lembre, nós precisamos nos lembrar disso juntos. Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar. E Ele fez um juramento por si mesmo, consigo mesmo, de que Ele nos amaria. E Ele selou isso com a morte do seu único filho e deu-nos o Espírito Santo como selo dessa promessa. Eu preciso crer nisso. Eu preciso levantar amanhã com toda a certeza do mundo de que eu sou amado por Deus. Amém? Você, meu irmão, você, minha irmã, você é amado. Você é amada por Deus. Em segundo, as consequências podem permanecer. Dependendo do pecado que você cometeu, algumas consequências vão te acompanhar ao longo da vida. Mas consequência é diferente de culpa. Você pode ter desobedecido a sua mãe, pulou, quebrou a perna e hoje você manca. A consequência está aí. Mas o peso da culpa não precisa estar. O peso da culpa ele pode ser tirado, de modo que você pode viver uma vida com Deus manco.
Entende? Às vezes você vai viver meio manco, mas você vai viver com Deus e com alegria plena. Entende? Então, muitas pessoas ficam presas, talvez, por coisas que fizeram ou deixaram de fazer quando os filhos eram pequenos. E aí a gente fica assim, meu Deus, se eu tivesse feito isso com meu filho, hoje ele não estaria assim, hoje ele não estaria assado. Se eu tivesse agido dessa maneira, e a gente fica vendo, às vezes, a história dos nossos filhos de um jeito que a gente não queria, e a gente fica sentindo peso no coração. A consequência fica, não tem jeito, mas você não precisa viver, porque se você viver na autocomiseração e na autoacusação, você também vai estar condenando quem quer que esteja ao seu redor. Então, se você errou lá atrás, levanta a cabeça, Deus perdoou você, e agora Ele te chama para viver de outra maneira, e dessa outra maneira talvez você consiga trabalhar uma reparação, uma correção daquilo que você fez. Que entra no nosso terceiro ponto. Ou melhor, ainda no segundo ponto, você pode reparar sem se destruir. Não, consequências podem permanecer, mas a condenação não permanece, ok? E aí, você pode reparar sem se destruir. Você pode reconstruir sem se sentenciar. Você pode encarar processos difíceis como um filho de Deus e não como um condenado. Que é a melhor coisa que isso? Falar, não, tem uma consequência do pecado que até hoje me acompanha, mas eu encaro isso como um filho de Deus. Um filho que foi acolhido, um filho que foi amado. Não como alguém que está devendo. Porque, gente, trabalhar como devedor é muito ruim. E o que Deus fala para nós é que nós não devemos. Nós não devemos. Isso é graça. Graça é você saber que Deus olha para você, que mesmo em meio a muitos pecados, Ele te ama. Como Ele ama um bebezinho. Um bebezinho. Ele te ama, Ele não leva em conta, porque o que Ele tinha para levar em conta, Ele levou. Ele puniu o nosso pecado, mas na pessoa de Jesus Cristo. Então, terceiro, arrependimento bíblico não é autoflagelação, é um retorno confiante. Não é vou sofrer para pagar, eu vou voltar porque alguém já pagou. A gente crê em João 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, quando eu vou a Jesus, eu vou ao Pai. Quando eu me conecto com Cristo, o caminho para o Pai está aberto. Então, é como o filho pródigo, voltando para a casa do seu pai, achando que, meu Deus, eu vou chegar para o meu pai, eu vou falar, pai, fiz tudo errado, pai, me trata como nos seus escravos. E quando ele volta, o pai está de braços abertos, falando, meu filho, vem cá, cara, vamos fazer um churrasco. Volta aí, chega mais. Pai, que pai o quê? Vem cá. Vamos lá, pega um anel. Cadê o anel da família? Pega lá. Bota na dedo desse cara aqui. Às vezes, pra gente, às vezes até é difícil. A gente fica assim, mas peraí, e o irmão mais velho? E o irmão mais velho? A gente adora ficar no lugar do irmão mais velho. Eu tô te servindo. Mas o irmão mais velho está preso no mérito. Está preso lá na sua soberba. Eu sou bom, eu não te abandonei. Mas o pai amava os dois, independente de qualquer coisa. E às vezes a nossa vida precisa refletir isso. Talvez você tenha pesos que hoje você precisa voltar correndo para o teu pai. O caminho está aberto para você. Você precisa só voltar. E quando você volta, você encontra um pai de braços abertos falando, meu filho, eu te amo, eu nunca deixei de te amar. Isso, gente, é restaurar. A gente liberta da sentença, voltando ao amor, à comunhão, à reconciliação, dando passos de vida, de paz, sem fingimento, mas com verdade e esperança. Eu quero concluir o sermão de hoje. Eu espero que, de fato, esteja sendo libertador para você. Para você que crê. Você já crê em Jesus Cristo. Você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas que talvez por algum motivo você esteja vivendo uma liberdade condicional, né? Aquela que não é plenamente livre ainda. Eu quero dizer para você receber hoje o veredito de Deus.
que é maior do que o seu tribunal. O veredito do Senhor é que não há condenação para você. Amém? Não há condenação para você. Isso significa que você hoje pode tomar as decisões que você acha que não dá para tomar mais porque eu já estou muito afundado. Sabe o que isso é na prática? É você falar assim, às vezes a gente fica, não, já pequei tanto que agora não dá para voltar. Na prática é, beleza, você pecou tanto, mas dá para voltar sim. É hora de você tomar decisões na sua vida, diferente daquilo que a lei do pecado está impondo sobre você. É hora de você parar de pensar, é tarde demais para mudar. Não é tarde demais para mudar. É agora a hora. Tome decisões. Não seja covarde. Tome decisões. A gente precisa tomar decisões. E eu preciso sair daqui hoje tomando a decisão de que eu vou mudar para a glória de Jesus. Eu vou mudar. Agora, por quê? Não é porque você é bom, mas porque Cristo libertou você. Cristo te libertou. Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Aleluia. Confesse. Volte. Caminhe no Espírito. Dê um passo concreto de paz nessa semana. Procure reconciliação. Peça perdão. Retorne à comunhão. Faça aquilo que você sabe que é certo, mas que não quer fazer. Não enrole mais. É hora de você fazer o que tem que fazer. E você, que ainda não está em Cristo, você que ainda está procurando, tateando, tentando entender alguma coisa, talvez você esteja ainda tentando pagar a sua culpa com melhora moral. Estou tentando ser uma pessoa melhor. Aí entra o sofrimento, entra promessas. Talvez você esteja tentando se tornar aí um modelo. Só que você sempre vai esbarrar na sua incapacidade de ser bom. Porque Paulo está falando isso no capítulo 7. Lembra aquela velha frase que fala assim, ó, talvez você já tenha ouvido em algum lugar? Ai, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. E a gente às vezes usa isso para justificar que como crente a gente também, mas isso é lei do pecado. Isso é lei, não é graça. A graça do Senhor nos habilita para viver de acordo com a lei do Espírito Santo. Manifestar fruto do Espírito. Então essa coisa de que, eu sou crente, mas o bem que eu quero fazer é muletinha. Não é pra gente, porque Paulo vai falar, graças a Deus, que mandou Jesus. Não é para viver assim, dessa maneira, gente. Eu sou crente, né? Mas o bem que eu quero, eu não faço. Tem que fazer o bem que você quer, meu filho. Você foi liberto, tá na lei do Espírito. Então, pra gente, para você que ainda está buscando entender como que funciona esse negócio de crer em Jesus, a vida com Cristo não começa no melhore. A vida com Cristo começa no creia. Creia. E se você crer, você se abre para o processo de transformação que o Espírito vai fazer na sua vida, porque agora que você crê em Cristo, você não vive mais sob a lei que gera pecado e morte. Você vive sob a lei do Espírito que dá vida. Tá bom? Então, você precisa saber que fora de Cristo, o tribunal continua aberto. Em Cristo, Deus condenou o pecado na carne do Filho para que você tivesse vida. Então, se você está fora de Cristo, eu não posso dizer para você que nenhuma condenação há. Muito pelo contrário, se você está fora de Cristo, você já está condenado. Seu destino é a morte. É uma vida de culpa, de dor. Mas tudo isso pode acabar para você. Tudo isso pode acabar para você hoje, quando você tomar decisões. Tomar a decisão de ir a Cristo. Entregar a sua vida a Jesus. Deixar de lado a autojustiça ou a autoacusação. Venha a Cristo hoje. Mas não venha trazendo moeda de troca, moeda de autopunição. Venha trazendo a sua necessidade. Renda-se a Jesus. Renda-se a Jesus. Ouça a palavra que nenhum esforço compra e nenhuma vergonha precisa calar. Agora, pois,
já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.